Olá, oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos começar o nosso livro 2. Encerramos na última aula nosso conteúdo de matéria e energia e hoje vamos começar sobre vida e evolução. A gente vai começar a unidade 2, onde falamos sobre a luta pela perpetuação da espécie. Nessa unidade, a gente vai trabalhar então sobre como a vida espalhou sobre a Terra. A gente vai falar sobre os dois tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Também vamos trabalhar sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, o desenvolvimento embrionário humano, a fecundação e métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. Então, esses são os próximos capítulos que a gente vai trabalhar, tanto no livro 2 como no livro 3. Então, para hoje, por favor, peguem o livro 2, abram aqui na página 2 e 3, unidade 2, e vamos conversar aqui sobre a luta pela perpetuação da espécie. Todas as espécies têm que lutar para perpetuar no mundo, elas têm que lutar para continuarem vivas, porque afinal aqui vive aquele que está mais adaptado ao ambiente, aquele que consegue obter o recurso, aquele que consegue conquistar o seu espaço, aquele que consegue se alimentar. E para isso, cada espécie tem uma estratégia especial, desde os micro-organismos até os seres mais complexos. Desde um pequeno vírus, como a gente tem observado, como o coronavírus, ele tem diversas estratégias que para nós são desconhecidas e nós temos que ficar em casa para nos proteger. Ele invade as células do nosso corpo, se multiplica rapidamente e as destrói, nos causando muito prejuízo. E por isso, nós estamos em casa, nos protegendo para não sermos invadidos pelos vírus. Já grandes organismos, como os mamíferos, nós seres humanos, as baleias, os tigres, nós temos uma outra estratégia para a perpetuação da espécie, que é o cuidado dos filhotes. Então, cada espécie tem um tipo de estratégia. E aqui o livro para a gente traz o exemplo do pinguim imperador, que mora lá na Antártida. Ele precisa de uma estratégia muito especial, porque ele mora num dos lugares mais frios do mundo, quer dizer, no local mais frio do mundo que nós, seres humanos, conhecemos. As temperaturas lá chegam a 98 graus Celsius negativos. E qual é a estratégia que eles adotaram para a sobrevivência? Quando a fêmea coloca o ovo, quem cuida do ovo é o macho. A fêmea coloca apenas um ovo e o macho vai ter que ficar cuidando desse ovo e a fêmea sai em busca de alimento. Ela vai ter que se alimentar e daí o macho fica cuidando desse ovo. Quando o pinguim nasce, a fêmea volta e daí é a fêmea que vai estar bem alimentada e forte e vai cuidar do pinguim quando ele nasceu, o pinguim bebê. E daí é o macho que vai em busca de alimento. Então eles trocam, né? Revezam o papel de cuidado. Ora, o macho cuida do ovo, ora, a fêmea cuida do pinguim que acabou de nascer. E daí assim eles vão garantir que esse filhote, que esse novo, né, ser que tá para nascer, tenha maior chance de sobreviver. Cada espécie tem que ter a sua estratégia e cada um, então, está na luta para que a sua espécie sobreviva nessa terra. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais no decorrer desse capítulo. E você, conhece alguma outra espécie que tem alguma estratégia para garantir a sua sobrevivência? Vamos virar aqui na página 4 para começar o capítulo 6, que chama A Reprodução Espalhou a Vida na Terra. Hoje a gente conhece diversas espécies que têm
estratégias para reprodução e estratégias para garantir a vida na Terra. Mas afinal, como é que surgiu a primeira vida na Terra? Lá no 7º ano, nós conversamos sobre algumas teorias sobre a origem de vida na Terra. Levantamos algumas teorias que vocês já conheciam, trouxemos algumas teorias científicas e conversamos sobre quais são as teorias mais aceitas. Sobre a origem da vida na Terra, nós temos apenas indícios científicos. Ninguém sabe exatamente como é que surgiu o primeiro ser vivo. Há muitas dúvidas e muitas perguntas. Um dos indícios que nós temos são os estromatólitos. E nós podemos ver aqui uma foto desses estromatólitos lá que pode ser observado na praia da Austrália. Aqui nesse recorte, no zoom e um corte da rocha, é uma formação rochosa, são micro-organismos que foram fossilizados. Então, isso aqui te lembra de alguma coisa do ano passado? Espero que sim, né? Essas formações rochosas, elas nos trazem indícios que a vida surgiu há cerca de 3 bilhões e meio de anos atrás, tá bom? E foram através desses micróbios que foram evoluindo até os dias de hoje. E daí a gente tem essa diversidade que a gente pode observar. E como que foi toda essa evolução? Toda essa evolução ocorreu porque a Terra não era assim como a gente conhece hoje. Então, como que a Terra era? A Terra era uma bola de fogo. E nessas condições, não teria como haver vida na Terra. Mas houve um resfriamento da Terra no decorrer dos milhares de anos. E isso proporcionou então a solidificação da camada superficial da Terra e também a formação da atmosfera primitiva, onde ainda não havia o oxigênio. Mas com esse resfriamento, o vapor d'água que havia na atmosfera se condensou e se acumulou então na superfície da Terra, formando então os mares primitivos. Com a chuva constante, as tempestades e as descargas elétricas, houve então o agrupamento e a formação dos primeiros compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos simples se reagiram e formaram então as primeiras moléculas orgânicas complexas. E foram essas moléculas orgânicas complexas que receberam o nome de coacervados e deram origem às primeiras células. Com o decorrer dos anos, lá nos oceanos, esses coacervados deram origem aos primeiros seres vivos e, nos milhares de anos, com a evolução, deram origem, então, à Terra como nós conhecemos hoje. Essa é a teoria de Oparin e Haldane. Urey e Miller, eles fizeram um experimento para testar essa hipótese. Se em condições similares àquelas que nós imaginamos que era essa Terra primitiva, seria possível, então, com faíscas elétricas e simulando essa atmosfera primitiva, gerar esses compostos orgânicos. E eles chegaram à conclusão que sim, seria possível. E por isso que essa é a teoria aceita hoje pelos cientistas. Então, aqui está um resumo daquilo que a gente aprendeu lá no ano passado, no 7º ano. Então, que compostos inorgânicos, ou seja, não vivos, se combinaram e formaram moléculas orgânicas simples. Essas moléculas orgânicas simples se combinaram e formaram moléculas orgânicas complexas. Essas moléculas orgânicas complexas combinaram-se e formaram os primeiros seres vivos, tá bom? Essa é a teoria mais aceita hoje. Gente, é uma teoria. Ninguém estava lá para falar, foi desse jeito. E essa não é a única teoria que existe.
existem outras teorias. Que outras teorias temos? Que outras hipóteses temos? Uma outra hipótese que já falamos ano passado é chamada de panspermia ou panspermia cósmica, ou seja, de origem extraterrestre. Não é de ET, telefone, minha casa. Não, gente. Origem extraterrestre significa que a vida veio de fora da Terra, ou seja, de qualquer outro lugar além da Terra, do espaço. Aqui tem um pararir além. Eu peço que vocês leiam para que vocês relembrem que sim, isso é possível. A vida pode ter vindo de uma bactéria em um meteorito. Nós sabemos que chuvas de meteoro eram muito comuns no passado, e a vida pode ter vindo na forma de uma bactéria que veio, né, num meteorito, ok? Então aqui está falando que o estudo brasileiro reforça essa hipótese que a vida veio, né, do espaço. Aqui tem a imagem de um micrometeorito. E aqui tem fragmentos microscópicos, né, que veio aqui do espaço e fala, essa reportagem aqui estava disponível, né, no Estadão, que é um jornal, tá bom? O acesso foi em 2019, mas essa reportagem é de 2010, tá bom? Então, cerca de 10 anos atrás aí, um pouco menos porque ela é de junho, ok? E uma outra hipótese é da criação divina. Nós já conversamos sobre isso ano passado, independente de quem seja o Deus, né? De quem seja o ser superior, há a hipótese sim da criação divina. É uma hipótese baseada na fé e todos respeitamos também essa hipótese, ok? Eu peço para que vocês, para que encerre a aula de hoje, faça o Agora é com você aqui da página 8. É apenas uma questão. Essa questão tem, então, 3 frases e daí você tem que indicar qual que é as frases corretas, tá bom? Então, leia as 3 afirmativas, veja quais são as afirmativas corretas e indique quais são as frases corretas. Apenas isso, encerramos a aula de hoje e nos vemos em breve. Até mais!